Olá, meus queridos, bem-vindos a mais uma aula de Direito Civil e hoje nós vamos falar sobre os bens. Nós vamos falar sobre os bens em si mesmos considerados e os bens reciprocamente considerados. Antes da gente começar, se você vai fazer o AB, não esquece de me seguir lá no Instagram, que todo dia eu dou dicas para que você consiga se preparar para fazer a última prova da OAB da sua vida. Dito isso, vamos analisar entre os artigos 79 a 97 do Código Civil. Quando a gente fala de classificação dos bens, nós podemos estar falando de bens móveis ou imóveis, fungíveis ou infungíveis, consumíveis ou inconsumíveis, divisíveis ou indivisíveis e singulares e coletivos. Aqui a gente vai analisar cada um desses artigos e eu vou te dar exemplos práticos para que você consiga visualizar esses cenários. Vamos começar com o artigo 79. São bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente. Esse artigo quer dizer que, além do solo ser considerado de per si um bem imóvel, tudo aquilo que lhe for incorporado naturalmente, como uma árvore, como plantas, também vão ser considerados imóveis. Uma montanha. Ou artificialmente, uma casa, um prédio, uma construção. Tudo isso, para a lei, é considerado bem imóvel. O artigo 80 diz: consideram-se imóveis para os efeitos legais. Inciso 1º, os direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram. Então, além daqueles bens por natureza considerados imóveis, a lei ainda atribui essa condição a algumas espécies de direitos. Por exemplo, direitos reais sobre bens imóveis. Então, a gente está falando de um direito de propriedade sobre bem imóvel, a gente está falando da posse sobre um bem imóvel, de um usufruto sobre um bem imóvel. Direitos reais sobre bens imóveis são considerados imóveis. E direitos reais sobre bens móveis? Você pode presumir que são considerados bens móveis. Então, bem imóvel, direitos reais também são considerados imóveis. Bem móvel, direitos reais também são considerados móveis. E o inciso 2º, o direito à sucessão aberta. Veja que aqui a gente está diante de uma clássica ficção jurídica. Ainda que essa herança seja formada só por bens móveis, imagina alguém que morre e deixa como patrimônio carros, lanchas, jet skis, alguns animais, algumas cabeças de gado. Veja que todos esses bens são móveis por disposição legal. Mas quando a gente considera eles em conjunto, quando eles fazem parte de uma universalidade de bens que compõem o patrimônio de uma pessoa, aí sim nós estaremos tratando de um bem imóvel por previsão legal. E o artigo 81 diz o seguinte: não perdem o caráter de imóveis as edificações que, separadas do solo, mas conservando a sua unidade, forem removidas para outro local. Então a gente está pensando naquelas casas pré-montadas, por exemplo. Não sei se você já viu esse Reels que viralizou lá no Instagram. Montei uma casa, construí uma casa na montanha em 15 dias. Mas na verdade o cara não construiu coisa nenhuma. Ele trouxe uns containers pré-fabricados e ele arrumou aqueles containers lá naquele lugar perto da montanha, que era lindo de morrer. Mas aquilo lá, ainda que possa ser movimentado de um lugar para o outro, ainda vai conservar a sua característica de ser um bem imóvel. E o inciso 2º diz: os materiais provisoriamente separados de um prédio para nele se reempregarem. Veja, por exemplo, se a gente tem uma igreja que está meio destruída, caindo aos pedaços, e eles tiram os vitrais da igreja para reformá-los, para colocar os vidros que estão quebrados ou embaçados e reempregar essa igreja no prédio original. É óbvio que esses materiais que forem retirados, eles também não vão perder o caráter de móveis por disposição legal. Artigo 82. São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio. Aqui a gente está falando dos famosos semoventes, os animais. Várias cabeças de gado, várias cabeças de ovelha, de cabras que são criados numa fazenda. São bens móveis por disposição legal. A gente chama isso de semoventes, eles se movem por conta própria. Ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. Então são móveis, aqueles bens que podem ser removidos por uma pessoa, sem que essa movimentação afete a natureza do próprio bem. E o artigo 83 traz pra gente: consideram-se móveis para os efeitos legais as energias que tenham valor econômico. A gente está falando da energia eólica, daquela que vem do vento, da energia solar, energia elétrica. Todas essas energias são consideradas bens e são consideradas bens móveis para o direito civil. Os direitos reais sobre objetos móveis e as ações correspondentes. Então, como eu disse para vocês, que os direitos reais, direito de uso, de usufruto, de
propriedade, direito de posse, todos esses direitos que recaem sobre bens imóveis, são considerados imóveis, assim como esses direitos que digam respeito a bens móveis também são considerados móveis. Os direitos pessoais de caráter patrimonial e as respectivas ações. Aquelas ações que decorrerem, por exemplo, do direito da personalidade. Nós já estudamos direito da personalidade. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar um card aqui para você assistir. Esses direitos também são considerados bens móveis por expressa disposição legal. E artigo 84. Os materiais que destinados a alguma construção, enquanto não forem empregados, conservam sua qualidade de imóveis. Readquirem essa qualidade os provenientes da demolição de algum prédio. Então nós vimos que uma janela, que faz parte de uma igreja, que é retirada, para depois se reempregar, ela não perde o caráter de imóvel. Mas se nós estamos tratando uma janela que está na loja, você vai lá na Telha Norte, tem um monte de janela para ser vendida. Essas janelas vão ser consideradas diferentemente bens móveis. Uma vez que elas sejam empregadas numa determinada construção, aí sim elas se tornarão imóveis. E se essa construção acabar sendo demolida e sobrar só a janela, ela volta a ter seu caráter de bem imóvel. Vistos os bens móveis e imóveis, vamos falar sobre os bens fungíveis e sobre os bens consumíveis. Diz o artigo 85. São fungíveis os móveis que podem substituir-se por outro da mesma espécie, qualidade e quantidade. Então, bens móveis que possam ser substituídos sem qualquer prejuízo são considerados bens fungíveis. Por exemplo, esse galãozinho de água aqui. Você digita lá no Mercado Livre, você vai achar um monte de galãozinho exatamente igual a esse aqui. Quer dizer que se alguém for lá e quebrar, ou perder, ou zoar com meu galãozinho e me comprar um igual, tá tudo certo, não tem problema nenhum. É exatamente o mesmo bem. O celular. Você vai lá na Apple, você vai lá na loja da Amazon, tá cheio de celular igualzinho a esse aqui. Qualquer iPhone 14 com essas características vai ser perfeitamente igual a esse e é, portanto, um bem fungível. Por outro lado, nós temos os bens infungíveis, que são aqueles que não podem ser substituídos. Eles têm alguma característica que os torna únicos. Se a gente estiver falando de uma obra de arte de um pintor famoso, a gente está falando dos girassóis de Van Gogh. Obviamente, aquela obra de arte, ela conserva a sua unicidade e qualquer outra obra não vai poder substituí-la. De modo que aí sim a gente está tratando de um bem infungível. Meu anel, que excepcionalmente eu não estou com ele, faz uns 10 anos que eu não tiro ele do dedo, mas eu tirei porque eu tinha uma alergia absurda quando eu voltei de viagem e eu mostraria pra você se eu tivesse com ele na mão. Mas enfim, é o meu anel que eu nunca tiro. Se você ver qualquer vídeo antigo, você vai ver que eu tô com ele na mão. E é o anel que eu ganhei da minha avó, de 15 anos. É um presente muito especial para mim. Então, aquele anel, um anel qualquer, pode ser que seja fungível, pode ser substituído. Aquele anel é infungível porque ele tem essa característica particular que o torna insubstituível. Falamos sobre os bens fungíveis, vamos agora ver os bens consumíveis. Diz o artigo 86. São consumíveis os bens móveis cujo uso importa a destruição imediata da própria substância, sendo também considerados tais os destinados à alienação. Então, nós estamos falando de bens consumíveis, aqueles que são destinados à venda, e aqueles cujo uso importa a sua destruição. Estou falando de uma comida, uma barrinha de cereal. Eu comi, a barrinha desapareceu. Eu estou falando de carvão. Eu coloquei carvão na churrasqueira, fiz o que eu precisava fazer com ele e depois ele desapareceu. Nós estamos tratando de bens consumíveis. Adiante. Artigo 87. Bens divisíveis são os que se podem fracionar sem alteração da sua substância, diminuição considerável de valor ou prejuízo do uso a que se destinam. Então, a contrário senso, bens indivisíveis são aqueles que não podem ser fracionados sem prejuízo da sua natureza ou de diminuição de valor daquele bem. A gente está falando de um cavalo vivo. Você não pode fracionar um cavalo vivo. Ele perde a sua essência. Ou então, um diamante. Se você fraciona um grande diamante, as duas metades juntas não passam a valer a mesma coisa que aquele diamante grande valeria. Ou então uma construção que já está feita. Você não pode dividir a construção sem que ela perca grande parte do seu valor. É também considerado indivisível, portanto. E diz o artigo 88. Os bens naturalmente divisíveis podem tornar-se indivisíveis por determinação da lei ou por vontade das partes. Então a lei pode vir e declarar como indivisível algo que poderia ser naturalmente divisível sem prejuízo. Ou as próprias partes podem, por comum acordo, decretar a indivisibilidade de determinado bem. Então a gente está falando, por exemplo, de um terreno.
Esse terreno seria naturalmente divisível, poderia se dividir em várias partes. Mas as partes que negociaram esse terreno, elas acordaram mutuamente entre si que aquele terreno seria indivisível. Podem fazer isso? Podem, porque a lei assim prevê. Artigo 89. São singulares os bens que, embora reunidos, se consideram de per si independentes dos demais. Então, nós estamos falando dos materiais de construção que são empregados para fazer uma casa. A gente está falando de janelas, da porta, dos batentes, dos pisos, das cerâmicas do piso. Tudo isso são bens singulares que, embora reunidos, podem ser considerados de per si. Artigo 90. Constitui universalidade de fato a pluralidade de bens singulares que, pertinentes à mesma pessoa, tenham destinação unitária. Aqui nós estamos falando dos bens coletivos, né? Vamos supor que uma pessoa tenha uma biblioteca. Essa biblioteca é formada por vários livros, mas que reúnem uma característica específica, que são considerados universalmente. Ou então uma boiada. Várias cabeças de gado que reunidas formam um todo unitário. Aí nós estamos falando desses bens que mantêm essa coletividade. E diz o parágrafo único que os bens que formam essa universalidade podem ser objetos de relações jurídicas próprias. Diz o artigo 91. Constitui universalidade de direito o complexo de relações jurídicas de uma pessoa dotada de valor econômico. Então, se uma universalidade de fato pode ser considerada essa boiada, essa biblioteca, por outro lado, a universalidade de direito se traduz no complexo de relações jurídicas de uma mesma pessoa que tem valor econômico. A gente estava falando, por exemplo, da massa falida, ou então da herança de alguém. É considerado uma universalidade de direito. Seguindo mais adiante, nós passamos a entrar nos bens reciprocamente considerados em relação um ao outro. Diz o artigo 92. Principal é o bem que existe sobre si, abstrato ou concretamente. Acessório, aquele cuja existência supõe a do principal. Quando a gente está falando de um carro, por exemplo, ele é um bem principal. Ele existe sobre si. Quando a gente está falando, por outro lado, das rodas desse carro, são bens acessórios. Essas rodas sozinhas não servem para absolutamente nada. E elas fazem parte do principal. Quando nós estamos diante de acessórios, esses acessórios vão seguir o princípio da gravitação jurídica. Lembra daquela historinha que você ouviu desde o primeiro ano de direito, que o acessório segue a sorte do principal? Pois é, alguém que te venda um carro não pode vender esse carro sem as rodas, se não ficar pactuado de forma diversa, porque pressupõe que as rodas, o volante, o câmbio fazem parte daquele bem principal. E o artigo 93 traz o conceito de pertença. São pertenças os bens que, não constituindo parte integrantes, se destinam de modo duradouro ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento de outro. Então vamos supor que nesse carro o proprietário tenha tirado o som original e guardado e ele tenha colocado um super equipamento de som boladão que custou quase o valor do próprio carro. E eles fazem um negócio em relação ao carro, mas nada se trata sobre esse super equipamento de som. Presume-se que ele vá fazer parte do negócio jurídico? Não, porque aí nós estamos diante de uma pertença. Vamos supor, no outro exemplo, que alguém tenha comprado uma casa e essa casa está repleta de obras de arte. Presume-se que essas obras de arte, uma vez que seja vendida a casa, virão junto? Não, porque aí também nós estaremos diante de uma pertença. E a pertença, diferentemente dos acessórios, não seguem a sorte do principal se outra coisa não ficar definida pelas partes. Diz o artigo 94. Os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal não abrangem as pertenças, salvo se o contrário resultar da lei, da manifestação da vontade ou das circunstâncias do caso, como nós acabamos de dizer. E o artigo 95 diz: apesar de ainda não separados do bem principal, os frutos e produtos podem ser objeto de negócio jurídico. Quando nós estamos falando de frutos, nós podemos estar diante de frutos civis, frutos industriais ou frutos naturais. Frutos civis, os aluguéis. Frutos industriais, os bens que saem de uma fábrica. E os frutos naturais, uma manga, uma goiaba, uma plantação de cana, a cana que é colhida dessa plantação. Os frutos, portanto, eles são renováveis. Já os produtos, eles não se renovam. A gente está falando de uma bacia de petróleo, do petróleo extraído de lá, ou então do ouro extraído de uma mina.
Isso não é renovável, por isso é considerado produto. O artigo 96 diz o seguinte: as benfeitorias podem ser voluntárias, úteis ou necessárias. Quando a gente está falando de benfeitorias, nós estamos falando de melhoramentos, de acréscimos que tenham sido feitos sobre determinado bem. O parágrafo 1º diz que são voluntárias as de mero deleite, recreio, que não aumentem o uso habitual do bem, ainda que o tornem agradável ou sejam de elevado valor. Nós estamos falando, por exemplo, de um chafariz que é instalado na parte da frente de uma casa. Esse chafariz, ele não aumenta o valor, não aumenta a utilidade, ele está lá só para ser um negócio bonito. Então, trata-se de uma benfeitoria voluptuária. Parágrafo 2º. São úteis as que aumentam ou facilitam o uso do bem. A gente está falando, por exemplo, de um portão eletrônico que é instalado na frente de uma casa. Lembre-se que a benfeitoria ela é sempre considerada em relação ao bem e não em relação à pessoa. Então, se a pessoa que mora na casa é uma pessoa com deficiência física, que tem mais dificuldade de abrir o portão e fechar, essa benfeitoria vai ser considerada necessária? Óbvio que não. A utilidade é sempre tida em relação ao bem principal. Então, nós estamos diante de uma benfeitoria útil. Parágrafo 3º. São necessárias as que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore. Por exemplo, um conserto que é feito no telhado, que estava quebrado. Ou então, um conserto do encanamento, que estava vazando e correndo risco de inundar a casa inteira. Nesses casos, como o objetivo é conservar o bem, nós estamos diante de benfeitorias necessárias. Por fim, diz o artigo 97, que não se consideram benfeitorias os melhoramentos ou acréscimos sobrevindos ao bem, sem a intervenção do proprietário, possuidor ou detentor. Aqui nós estamos diante de melhoramentos trazidos pela natureza. Então, suponhamos que uma propriedade, por uma movimentação de terra, ela acaba ganhando um pouco mais de terreno, ela acaba sendo um pouquinho maior, ficando um pouquinho maior. Estamos diante, por exemplo, da aluvião ou da avulsão. Nesses casos, por serem fatos advindos da natureza, não vamos considerá-los como benfeitorias. Então é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado dessa aula sobre bens. Nós nos vemos na semana que vem com mais um vídeo falando sobre os temas de direito civil. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar um joinha. Afinal, nada mais justo do que, se você tiver gostado, você apertar no gostei para me contar isso. E se inscreve no canal para receber sempre em primeira mão os vídeos que eu posto por aqui. Até a próxima!